Boa noite a todos. Tudo bem? Eu quero começar hoje dando parabéns ao Roberto. Quem não sabe, hoje é aniversário dele. Mais uma primavera. Parabéns, Roberto. Saúde. Então, quero dar parabéns. Obrigado. Também. A Adriana já começou, né, Adriana? Já começou bem, né, Adriana? Comecei bem. Tem que começar com alegria, né? Começar com alegria, com celebração sempre, com felicidade. E a Bia também. Tá. Obrigado aí para todo mundo, tá? Eu agradeço aí o carinho aí. Eu estou vendo aqui as mensagens aí de todo mundo, do João, de opção de amigos aqui. Então, que fica aí minha gratidão e minha alegria, né, de poder estar aqui, né, mais uma vez, aqui no dia do meu aniversário, né? Isso aí. Uma grande comemoração. E hoje eu também comemoro o aniversário do meu filho, está fazendo 19 anos. Então, são dois. Bia também. A Beatriz também? É muita gente boa num dia só, gente. Você sabe que eu vou contar uma coisa triste para vocês. Rapidinho. Dia 20 de abril, sabe quem é de 20 de abril? Uma pessoa bem conhecida, todo mundo conhece. Adolf Hitler. É verdade. Quem sabe vocês não são a reencarnação dele? Quem sabe? Tem que ser um só, né? Não dá para ser dois em reencarnação do mesmo cara. Né? Vamos lá, gente. Temos que ver quem é, temos que analisar. Vamos lá, vamos ver quem é, né? Vamos começar, então, a nossa reunião Parabéns de pra hoje. Bia também, né? Um beijo para a Bia, grande. Tá bom? A gente começa a nossa reunião. Todo mundo mudo. A gente começa a nossa reunião hoje agradecendo, né, por essa oportunidade. Hoje quem vai fazer a leitura do Ideal Espírita é o Jorge Alexandre. Ele vai ler a página Rogativa ao Outro. E, em seguida, o Fernando vai fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, que a gente está seguindo, né? Bem-aventurados os aflitos. O item 17, que é o último item, suicídio e a loucura. Tá bom? Vou passar a fala para o Jorge Alexandre. Boa noite. Está me ouvindo, Adriano? Estamos ouvindo. Então, vamos ao texto. Rogativa do Outro. Pelo espírito da Meimei. Sei que te feri sem querer, e meu gesto impensado. Pretendias apoio e falhei. Quando mais necessitavas de arrimo, aguardavas alegria e consolo através de meus lábios, e esmaguei-te a esperança. Entretanto, volto a ver-te e rogo humildemente para que me perdoes. Ouviste-me a palavra correta e julgaste-me em plena luz, sem perceber o espinheiro de sombra encravado em minha alma. Reparaste-me o traje festivo, mas não viste as chagas de desencanto e fraqueza que ainda trago no coração. Às vezes encorajo muito daqueles que me procuram, fatigados de pranto, não por mérito que não tenho, e sim esparzindo os tesouros de amor dos espíritos generosos que me sustentam. Contudo, justamente na hora em que me buscaste, chorava sem lágrimas, nas últimas raias da solidão. Talvez por isso não encontrei comigo senão frieza para ofertar-te. Revela-me o desespero quando me pedias brandura, e desculpe-me o haver-te dado reprovação quando esperavas entendimento. Deixa, porém, que eu te abrace de novo, e então lerão em meus olhos estas breves palavras que me pararam na boca. Perdoa-me, perdoa-me a falta, e tem dó de mim. Pelo espírito da Bem-Mei. Não foi um texto muito fácil da minha compreensão, mas vou falar rapidamente o que eu entendi e depois vou passar aqui alguns parágrafos para ajudar no comentário. Bom, do meu entendimento, não sei se exatamente a Meimei está falando dela, só está dando um exemplo,
eu percebi aqui uma tentativa de reflexão das relações pessoais, as relações entre pessoas, né? No sentido de que muitas vezes a gente tem a oportunidade de ajudar, de ouvir, de incentivar, e às vezes a gente não está preparado ou realmente não quer estar preparado para isso, e às vezes entrega para o outro que cria uma expectativa ao nos procurar alguma coisa que não seria o ideal. Mas, do outro lado também, é aquele que nos procura, aquele que espera algo de nós, algum tipo de ajuda, talvez aqui mais um consolo de palavras, né? Um ombro amigo, um ouvido amigo, há de entender que o outro lado que está sendo procurado também é um ser humano, com suas fraquezas, com suas deficiências, com suas dificuldades, às vezes num momento também difícil, passando por situações complicadas, e aí também não consegue ter o equilíbrio necessário para prestar aquele auxílio, para ser caridoso, conforme o outro lado esperava. E por trás aqui também eu percebi o conceito de reconhecer que você poderia ter sido melhor, ter contribuído mais, e o sentido da importância do perdão, né? Da procura da reconciliação. Um lado aí ajudando o outro. Foi isso que eu entendi do contexto do texto. De uma certa forma, eu me vi, se foi isso realmente que eu entendi, eu me vi aqui em algumas situações da minha vida, momentos de dificuldade, quando a gente está num momento muito grande de dificuldade, passando por situações às vezes pesadas, né, no nosso contexto, a gente realmente espera do outro lado todo tipo de auxílio, todo tipo de atenção, acha que você é exclusivo e que você vai encontrar todas as respostas nos seus amigos, ou aquele local, ou aquela pessoa que você está procurando. E às vezes, do outro lado, tem suas limitações também. Ou, muitas vezes, pensando como espírita, aquilo é necessário que você passe. Às vezes, a ajuda que você vai ter, ela é na medida para que você siga em frente com suas dificuldades, né? É na medida para que você siga em frente por aquilo que você vai ter que passar. E eu também já fui procurado muitas vezes para auxiliar, para ouvir, e na correria do dia a dia, na responsabilidade do trabalho, na sobrecarga no final do dia, que muitas vezes a mente não se desapega, você não dá devida atenção. Isso tanto no aspecto externo da minha casa, né, amigos, parentes, quanto dentro da minha própria família, né? Quantas e quantas vezes eu não dei atenção devida aos meus filhos que tinham lá suas dificuldades e procurava no pai um consolo, uma orientação, na esposa que também cansada, vinda do trabalho, procurava aí também um ombro amigo, um ouvido, uma outra visão, uma outra ótica de opinião, e também não fui uma pessoa boa para isso, né? E aí, quantas e quantas vezes eu tive dificuldade, procurei amigos, procurei uma casa espírita e esperava ter o melhor atendimento, esperava que todos os meus problemas fossem resolvidos naquele ato de procura, né? Naquele ato de pedido de ajuda. E achei também interessante, se é que eu entendi o texto corretamente, que ao reconhecer que a gente não foi aquilo que o outro lado esperava, de buscar uma reconciliação, buscar um perdão. De uma certa forma, eu também vi aí essa coisa das várias encarnações, né? Papéis mudando de vida. Uma hora você está buscando ajuda, uma hora você tem que ajudar, e a gente tem que estar com a mente aberta para perceber o nosso papel e aquilo que a gente tem que cumprir, né, naquele momento que a gente está vivendo. Bom, basicamente foi isso que eu entendi. Eu não achei o texto muito fácil, não sabia se a Mimi estava falando de uma situação dela especificamente ou se era só um contexto de reflexão para todos nós, né? Mas foi o que eu consegui perceber aí por trás do texto. É isso. Isso aí, Jorge, falou muito bem. Eu acho que muitos de nós nos colocamos nessa página também. Tem uma parte que ela fala assim, que a gente julga muito também aquele que não ajuda, né? Quando você vai buscar ajuda, a gente julga se ele não ajuda.
E aí ela fala uma coisa que bem interessante: reparaste-me o traje festivo, mas não viste as chagas do desencanto e fraqueza que ainda eu trago no coração. A gente fazer a relação com aquilo que eu já falei esses dias sobre o sentimento e a emoção é o traje festivo, é o que está externo, é o que está fora. Então, você pensa que aquela pessoa está super bem, feliz, colocando foto no Facebook, falando que a família é maravilhosa, que ela está ótima, mas por dentro, muitas vezes, aquela pessoa traz, né, essa fraqueza no coração. Aí a gente não vê. Isso é o sentimento que ela traz, é a parte interna. Mas o externo é o que o outro vê e acha que está, e nem sempre está. Não é verdade? Dá mais valor ao externo do que ao interno. Exatamente. Mais alguém que quer fazer algum comentário sobre essa página? Tâmia? Olá, boa noite. Boa noite, Tâmia. É importante mesmo, da forma como ele colocou, né, que muitas vezes ele tentou ajudar, assim como também, né, nem sempre conseguiu, e enfim, vice-versa. Isso acontece com todos nós, né? E eu acho que o mais importante é a gente avaliar e sermos bons ouvintes. Muitas vezes, numa conversa, a pessoa vem te trazer um problema, mas você está tão focado em você, na sua vida, que você fala, comigo também aconteceu. Relaxa, deixa isso para lá. Comigo foi assim, e na minha família é assim também. Mas a pessoa, ela não está querendo saber da sua família. Ela está ali para desabafar, para ter, naquele momento, o seu tempo, a sua atenção. Então, a gente precisa tirar o foco, às vezes, um pouco da gente e se doar os nossos ouvidos. É isso aí. É o mínimo que a gente pode fazer, né, Sâmia? Obrigada. Eu vou passar a palavra, então, de volta para o Jorge, para ele fazer a nossa prece inicial. Obrigada, Sâmia. Ok, vamos lá. Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor do Universo e Senhor da vida, Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso modelo, a espiritualidade superior que nos guia, que nos orienta e que nos ampara. Dá-nos força para essa noite de estudos, passar com que a gente tire o melhor dessas páginas, das palavras, da troca de informações que teremos essa noite. Que tudo isso contribua para a nossa evolução espiritual, o caminho de encontro ao Deus, nosso Pai. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, Jorge. Então, eu passo a palavra para o Fernando. Fernando, está mudo aí? Estou tentando tirar isso. Então, passo a palavra para você. Pode falar. Está mudo, Fernando. Não estamos te ouvindo. Não estamos te ouvindo. Mas seu microfone... Não. O microfone está desligado. Agora foi? Agora sim. Ah, tá. Eu tinha plugado uma caixinha aqui, deve ter dado problema. Boa noite a todos. Boa todos noite. Em paz. Então, no tópico 17, né, do capítulo 5, que me tocou aí hoje, o Espiritismo tem ainda, sob esse aspecto, um outro resultado também positivo e, talvez, mais determinante. Ele nos mostra os próprios suicidas vindo revelar sua posição infeliz e provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem abreviar sua vida. Há entre os suicidas aqueles cujo sofrimento, por não ser senão temporário, ao invés de eterno, não são menos terríveis e de natureza a dar o que pensar a qualquer que
fosse tentado a partir daqui, antes da ordem de Deus. O espírita tem, pois, para contrabalançar a ideia do suicídio, vários motivos. A certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será tanto mais feliz quanto tenha sido mais infeliz e mais resignado sobre a terra. A certeza de que, abreviando sua vida, alcança um resultado justamente contrário ao que eu esperava. Ele se livra de um mal para ter um pior, mais longo e mais terrível, que se engana se crê em se matando ir mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo para que ele se reúna no outro mundo aos objetos de suas afeições, que esperava ali reencontrar. De onde a consequência de que o suicídio, não lhe dando senão decepções, está contra os seus próprios interesses. Também, o número dos suicídios impedidos pelo Espiritismo é considerável e pode-se disso concluir que, quando todo mundo for espírita, olha que beleza, não haverá mais suicídios conscientes. Em se comparando, pois, os resultados das doutrinas materialista e espírita, sob o único ponto de vista do suicídio, vemos que a lógica de uma a ele conduz, enquanto que a lógica da outra dele desvia, o que está confirmado pela experiência. Olha que bonito, gente. A própria redação de Kardec é muito bonita, porque ele usa uma propriedade distributiva, né, na hora da construção. Ele junta as doutrinas materialista e espírita sob o único ponto de vista do suicídio. Vemos que a lógica de uma a ele conduz. De uma qual? A doutrina materialista. A ele quem? Ao suicídio. Então, é como se a gente estivesse lendo assim. Vemos que a lógica da doutrina materialista conduz ao suicídio. E a lógica da doutrina espírita desvia do suicídio, o que está confirmado pela experiência. Então, vejamos que Kardec, inclusive, quando se fala muito de fé, ele deixa claro aqui que muitas pessoas, quando se matam, querem ir para o céu para encontrar mais rápido, né? Ou seja, são pessoas de fé. Como é que é isso? Se a gente fala tanto que é importante ter a fé, como é que a fé pode levar a pessoa por um raciocínio próprio, que a gente sabe ser obsessão, ser influenciado, né? Mas é também uma fraqueza moral, é o orgulho, como isso fica muito claro no Livro dos Espíritos. Então, Kardec coloca aqui, se levar em conta somente suicídio, não estamos falando de todas as coisas consideradas pela doutrina espírita, mas só do ponto de vista de suicídio, a pessoa vai ter instruções, revelações, informações de quem cometeu e viu que não dá certo, né? A gente sabe disso no Memórias do Suicida. O Camilo é tratado, e todos os outros, como presidiários. Eles estão amparados, é verdade, mas eles têm visita de pessoas que eles amam restritíssimas. É como se fosse uma pessoa que cometeu um crime e está num presídio federal. É assim mesmo. Está amparado? Está. Mas a doutrina espírita revela que as coisas de misericórdia, de fé, muitas vezes pode, por falta de estudo, cair no senso comum. E eu vou trazer aqui rapidamente um trechinho do Livro dos Médiuns. Olha o que Kardec fala sobre a doutrina espírita. Capítulo 3, o tópico 18. O Livro dos Médiuns tem duas partes. Na primeira parte tem 4 capítulos, que são introdutórios. E depois tem mais 18 capítulos
de estudo e mais outros 4 de informações gerais sobre como se faz um centro espírita. Olha o capítulo 3 dessa primeira parte. Ele diz: dissemos que o espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Aquele que quer seriamente o conhecer deve, pois, como primeira condição, sujeitar-se a um estudo sério. Por quê? Se persuadir de que, como em toda outra ciência, não se pode aprender brincando. Então, brincar com o tempo que temos para viver é uma opção. Vai ser respeitada, mas se a gente não abrir o livro dos médiuns, ou até no banheiro eu levo o livro, né? Se você ler uma paginazinha, você já está bem acompanhado. O teu mentor, ele não tem preconceito onde você está, se está cheirando mal. Você pega o livro, gente, qualquer tempinho que você puder, e se torne um espírita sério. Porque não tem jeito, é uma construção individual. Não dá para a Adriana transplantar para o Mário, né? Para a Sâmia pegar da Norma. Nós somos fraternos, nós somos amigos, nos amamos, mas tem coisa que cada um tem que fazer por si. É isso que fica para mim de quando eu abro qualquer um dos 5 livros, né, da codificação. Kardec fala mais, olha só nesse parágrafozinho. A crença nos espíritos, sem dúvida, forma-lhe a base, mas não basta mais para fazer um espírito esclarecido. Quanto à crença em Deus, não basta para fazer um teólogo. Então, um espírita esclarecido é aquele que tem condições de realmente não cometer suicídio. Por quê? Senão ele tem fé, ele acredita nos espíritos e vai, às vezes, inverter isso. Os espíritos vão dar um jeito, vão me amparar, e se mata. Aí é o oposto. Era só isso que eu queria trazer. Uma boa noite para todos. Muito bom, Fernando. Eu nem sei se a gente poderia até falar dessa questão da fé. O espírito, é claro, nós somos espíritos e sabemos, estudamos muito bem isso, mas o verdadeiro cristão, né, Fernando? O verdadeiro cristão sabe, né, o que é o suicídio e não faria isso. O verdadeiro cristão. Nem todos sabem. Nem todos sabem, né? Mas não sei se eu acho que o verdadeiro cristão, aquele que estuda, aquele que segue a doutrina do Cristo, sabe da importância da vida. São muito poucos. Esse é o problema. Nós estamos sendo chamados acho que o espírita para tem, esse estudo. Tem bastante esclarecimento. Né? Acho que Kardec veio para isso, né? Para nos esclarecer. Mário? Mário, você quer falar? Bom, rapidinho, nada demais não, olha só. É porque, na realidade, a fé, nós temos alguns sinônimos, né? E a fé, acreditar, você pode até acreditar numa fé, numa coisa que não seja boa. Você tem fé naquilo, você acredita. A fé realmente cristã, como você falou, é a fé de acreditar e de confiar. Vamos lembrar que a lei de Deus está na nossa consciência, está lá no Livro dos Espíritos, né? E essa parte do suicídio, a pessoa é levada por diversas causas, mas o que eu acho mais interessante é que a doutrina espírita vem não só junto às causas, mas também vem junto às consequências. Como o Fernando falou, as declarações dos espíritos que se suicidaram-se e estão dizendo, olha, acontece isso quando nós nos suicidamos. Está lá no livro, como ele falou, Memória do Suicida, está lá no Céu e Inferno, a Justiça segundo o Espiritismo, né? São 9 depoimentos de suicidas, e são depoimentos fortes, né? Há um comentário, eu fugiu agora, onde é que eu li, mas há um comentário dizendo o seguinte, que o suicida é tratado na espiritualidade como uma pessoa, um intruso, no bom sentido, porque ele deveria estar na Terra, no planeta que ele está encarnado, seja qual for. Ele teria que cumprir aquela parte lá do fluido vital que seria o melhor para ele vencer as dificuldades.
Então, ele é tratado como uma pessoa que retornou sem precisar retornar. Olha só, você não era para estar aqui, você era para estar lá. Então, por misericórdia de Deus, nós vamos trabalhar rapidamente para que você retorne, para que você cumpra o que está te faltando. Eu vou deixar rapidamente só a historinha de Joana, né? Porque para suicídio eu acho que só Joana realmente, né? Liberando-se das imagens errôneas a respeito da vida, assumir a realidade do processo de evolução e vencer-se, superando os fatores de perturbação e destruição. Está lá no livro Autodescobrimento da Joana. Ok, obrigada, Mário. Vou passar para o Roberto. Eu acho que o esclarecimento e o depoimento dos espíritos suicidas, eles nos ajudam demais, mas eu ainda fico na tecla do verdadeiro cristão, porque se você é um verdadeiro cristão, esses depoimentos só vão corroborar e ratificar o que você pensa. E para muitos, esses depoimentos criam um medo. Eu não vou tirar minha vida pelo medo. Não é pelo medo que eu não vou tirar minha vida. Eu não vou tirar minha vida pela fé que eu tenho. Não sei, é uma discussão boa. Vamos lá, Mar. Vamos lá, Roberto. Quer eu acreditar, né, Adriana? Não quero por medo, eu quero porque eu acredito, eu tenho fé. Vamos lá, Roberto. Desculpa. Oi, pessoal. Uma coisa que eu acho interessante é que eu tenho amigos e vejo algumas pessoas que se acham numa posição que alguém é que tem que provar, que Deus é que tem que provar para ele as verdades do plano espiritual. Quer dizer, nós que somos espíritas, estamos aqui estudando, né, cada dia um pedacinho, e nós já fazemos isso há muitos anos, né, eu já faço isso, sei lá, uns 40 anos. Nós vemos que é uma ciência maravilhosa, mas que, como tudo, o Fernando exatamente levantou esse ponto, nós temos que estudar. Não adianta a gente achar que vai saber sem estudar. Muita coisa, aqueles que já foram espírita numa vida passada, já estudaram espiritismo no plano espiritual, já têm intuitivamente. Mas, às vezes, isso não é suficiente para a gente combater aquelas tendências que nós temos no passado, aquelas vamos dizer assim, conexões que nós temos com os espíritos, também com as tendências suicidas. Então, o estudo nos traz essa lógica maravilhosa e nos dá força para entender que nós não estamos sofrendo por culpa dos outros nem em vão. Isso é uma coisa boa, até chegar um momento de nós estarmos mais amadurecidos e ficarmos felizes com a dificuldade, agradecer a Deus a dificuldade que nós estamos passando. Agora, nós temos que realmente estudar e refletir, não é só fazer aquele estudo, vamos dizer, frio, porque o estudo, a ciência espírita necessita uma grande reflexão para a gente aplicar esse estudo em nós mesmos. Isso aí. Mais alguém gostaria de fazer um comentário? Eu, Adriana. Nossa. Assim, eu penso assim, concordo com você, a questão do cristão, né? E nós espíritas, nos é cobrado muito essa questão do estudo, porque a gente precisa estudar para entender realmente essas questões. Porque, assim, em outubro, eu tinha uma amiga que, junto com aquela página inicial, em que ela postava muitas fotos no Facebook, sempre feliz. Ela fez faculdade comigo e nós nunca imaginávamos que ela era de uma vertente evangélica assim, fervorosa, e nós nunca imaginávamos que ela poderia um dia se jogar do oitavo andar por problemas de abuso no casamento, entendeu? Então, essa questão, em que ela acreditava, até onde ela tinha o conhecimento, né? Então, eu realmente concordo com você, sermos todos os cristãos teriam que ter essa consciência, né? Até porque todas as religiões realmente condenam a questão do suicídio, né? É isso. Isso aí. Mais alguém quer fazer algum pequeno comentário? Fernanda, ainda quer falar? Eu queria dar só uma palavrinha. Oi, Marlúcia, pode falar. Eu entendi perfeitamente a colocação assim, do Fernando e aqui o Evangelho também, quando ele faz essa diferenciação do espírita para um outro cristão, né? Como a Norma falou, todas as religiões, elas trazem, né, essa questão da negação do suicídio. Mas o espiritismo, ele faz com que
você tenha um contato maior, né, com a realidade, com o que acontece do outro lado. E assim, no meu pouco entendimento, eu creio que as outras talvez não deem essa oportunidade. Por isso que ele diz que o espírita, portanto, tem vários motivos para contrapor essa ideia do suicídio, entendeu? Pela revelação que esses espíritos nos trazem. Eu acho que é por aí, né, Fernanda? Obrigada. É isso aí. A gente é um assunto bem interessante, né? Porque a gente tem que também pensar sempre na questão de religião e religiosidade, que são coisas diferentes. E quando eu falo da questão cristã, eu estou falando de religiosidade, não estou falando de religião propriamente. Então, é uma discussão que a gente podia depois retomar. Dá pano para manga. É muito boa. Vou passar a palavra de volta para o Jorge, para ele fazer a nossa prece final. Vamos lá, Jorge? Ok, vamos lá. Deus Pai, muito obrigado por essa noite de estudo em família, nessa casa, onde podemos mais uma vez nos aprofundar no estudo dessa doutrina maravilhosa, que é a doutrina espírita, nos fazendo refletir sobre tantas questões importantes de nossa vida. Nos ampare agora, nessa noite, nos garanta uma boa noite de sono, de paz e de tranquilidade para todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Obrigada, Jorge. Eu vou ver se eu consigo hoje compartilhar com vocês aquele vídeo com a música do Ivan Lins, que eu comentei ontem, acho que hoje eu consigo aqui. Os castigos, estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos para nos socorrer, para nos socorrer, para nos socorrer. Um novo tempo, apesar dos perigos, da força mais bruta, da noite que assusta, estamos na luta pra sobreviver, pra sobreviver, pra sobreviver, pra que nossa esperança seja mais que a vingança, seja sempre um caminho que se deixa de herança. Um novo tempo, apesar dos castigos, de toda a fadiga, de toda a injustiça, estamos na briga pra nos socorrer, pra nos socorrer, pra nos socorrer. Um novo tempo, apesar dos perigos, de todos os pecados, de todos os enganos, estamos marcados pra sobreviver, pra sobreviver, pra sobreviver, pra que nossa esperança seja mais que a vingança, seja sempre um caminho que se deixa de herança.
Lindo, lindo. Olha, o Ivan Lins é espírita, né? E eu acho, só para finalizar, quando se fala tanto em oração, quando nós estamos estudando, nós estamos servindo de emissores mentais para esses trabalhos desses irmãos. É só uma ideia para finalizar, de que a gente, estudando, está irradiando. Também estamos participando da cura e do trabalho de quem está na linha de frente. Nós também estamos na linha de frente. Sim. Nós também somos essas pessoas desse novo tempo. Muito Exatamente. legal. Eu achei muito, muito. Quando eu assisti a primeira vez, eu me emocionei e a gente tem que realmente fazer disso tudo um novo tempo e de estarmos todos juntos, dentro, cada um do seu espaço, dentro do que pode ajudar, mas todos juntos. Tá, acabou, pera. Beijo. Tchau, gente. Tchau, valeu. Tchau, boa noite. Boa noite. Roberto, parabéns. Tchau. Boa noite. 10 anos na Beatriz.